Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon, eu sou CEO da M Fernandes. Hoje a gente está com uma pessoa muito importante na nossa área. Estamos com a Miriam aqui. Miriam, muito obrigado pela sua participação. É um grande prazer estar aqui com você. Você que é uma das grandes referências de BIM no nosso país. Muito obrigado por estar aqui. A ideia hoje é bater um papo, explicar um pouquinho mais pro pessoal o que é BIM, por que é tão importante o BIM, essa metodologia super importante. E muito obrigado por você participar e explicar um pouquinho mais para o pessoal da M Fernandes, do nosso próximo empreendimento, o que é essa metodologia. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal para a gente começar o bate-papo, tá bom? Olá, Marlon, um prazer estar aqui com vocês, né, com a equipe da M Fernandes e falando para todos vocês. Bom, então vou começar a me apresentar. Meu nome é Miriam Ador, eu sou arquiteta de formação, sou graduada pela FAUSP e depois eu fiz pós-graduação na Poli. Também tenho outras pós-graduações em GV, em administração de empresas e também na área de engenharia de produção. Quando a gente começou esse negócio do BIM, em 2007, 2008, eu senti a necessidade de ir para fora, porque aqui estava um pouco limitado eu avançar no meu conhecimento, a não ser software, né? Então, eu queria conhecer processo. Então, o que a gente está aplicando aqui hoje, né, para a M Fernandes é processo, né? E a gente vai explicar aqui um pouco ao longo da nossa conversa. Então, eu fui para Pittsburgh, daí eu fiz um primeiro curso de BIM lá em 2008, e depois em 2013 e 2014 eu fui para uma outra universidade na Califórnia, que foi Stanford, onde eu fiz um curso mais ampliado. E isso me deu uma bagagem aí bastante grande para poder alavancar o BIM, não só no meu escritório, como para os clientes também, né? Além disso, eu tenho um tripé, né? Que é a parte onde eu sou sócia-diretora e fundadora da Ador Associados, que é a empresa que está prestando serviço aqui para a M Fernandes, fazendo BIM no AM Figueiras. Tenho a parte institucional, onde eu fui presidente da ASBEA, hoje eu sou vice-presidente da ASBEA Nacional, fui coordenadora do GTBIM durante algum tempo, né, 10 anos, e aí a gente fez vários materiais institucionais, inclusive isso é uma coisa legal de deixar aqui no podcast, que as pessoas podem fazer free download, né? A equipe da M Fernandes tem, acho que depois pode colocar o link. Eu também atuo em entidades internacionais, que é a AIA, que é a American Institute of Architects, eu sou representante aqui no Brasil. E também dou algumas aulas da pós-graduação do Mackenzie e da Unisecov, que é ligada ao Secov. Legal. Então, basicamente isso. Tem que explicar como você consegue fazer tudo isso, hein? Pois é. Muito legal. Então vamos lá, assim, o meu papel aqui hoje também é tirar a dúvida do leigo, né? Pra gente falar para um público maior, assim, o que é BIM, Miriam? Assim, como explicar isso para uma pessoa mais leiga, o que é o BIM, por que é tão importante a utilização do BIM em um projeto, em um lançamento, em um projeto, né? Algo mais amplo. Então, Marlon, como a gente estava conversando até um pouquinho antes, né? O BIM é uma coisa bastante técnica, então a gente vai tentar desmistificar aí numa linguagem mais apropriada aqui para esse nosso bate-papo, né? Então, começando, o que é BIM? É B-I-M. B é Building, I é Information, M é Modeling. Building Information Modeling, tá? Em português, é modelagem da informação da construção, tá? Então, o que é isso? Se você pegar essas três letrinhas e separar, o B, o que é o B? É o Building. O que é? É o prédio, é o AM Figueiras que a gente está fazendo. Perfeito. É o prédio, tá? O Information é tudo que a gente está colocando ou que a AM Fernandes precisa colocar naquele prédio para extrair informação. Então, por exemplo, a equipe da M Fernandes está fazendo um trabalho muito legal, que é com os quantitativos. Então, a gente está alinhando. E é uma das primeiras vezes até que a gente vê um esforço, não é porque a equipe está aqui, mas um esforço grande, né, de trazer toda essa parte de orçamentação para dentro do modelo, tá? Então, isso é informação, isso é I. Né? Existem outras formas de fazer. Então, por exemplo, você quer testar uma simulação energética com os prédios da Copa, por exemplo, com os grandes edifícios de estádios de futebol, foram simulados a arquibancada em relação à estrutura. Então, tudo isso é o I, é a informação que você tira do BIM. E o M é o modeling, ou seja, é como a gente vai fazer aquele processo de modelagem, de usar a ferramental, de fazer o processo, fazer o nosso BEP, né, o nosso Building Execution Plan, né, em inglês, ou Plano de Execução BIM em português. Então, como é que a gente vai trabalhar todo esse procedimento, como é que a equipe vai se interagir, que é uma grande mudança de processo. A gente vai conversar aí, tá?
Então, assim, basicamente, quando se tiver um público, né, principalmente arquitetos, engenheiros ouvindo a gente, quando a gente trabalhava no sistema baseado em papel, ou mesmo na prancheta eletrônica, no CAD, Perfeito. a gente tinha geometria. Então, a gente fazia uma coisa bem fácil. 2 linhas, era uma parede. Perfeito. Então, eu sei que era uma parede, você sabe, a equipe de obra sabe, o engenheiro de planejamento sabe, todo mundo sabe. Só que essas 2 linhas, elas não carregavam nada de informação. Se você tirasse a cota, você não sabia nem qual que era a espessura da parede. Porque não adianta você botar o dedo lá, que ela não vai te informar nada. Então, quando a gente muda para o BIM, não é só mudar do 2D para o 3D. A gente está mudando para uma situação de orientação para o objeto. Tá. Então, quando você vê o software BIM, por exemplo, você não vai ver mais 2 linhas, line, você vai ver parede. Então, você vai clicar e você já vai colocar uma parede. Essa parede, ela tem dimensão, ela tem altura, largura, ela tem uma série de informações, que é o I do BIM. Ela tem do que ela vai ser feita, se ela é de bloco de concreto, bloco cerâmico, enfim, quando ela vai ser colocada na obra, qual é a resistência que tem essa parede. Ou seja, qualquer informação que você queira colocar, geométrica ou não geométrica, você vai colocar. Essa é a grande diferença. Então, fazendo uma comparação aí facinha de uma parede, né? O que é uma parede no 2D ou numa prancheta eletrônica, que é um CAD, e o que é uma parede no BIM. E aí, no CAD, seria aquela planta baixa que as pessoas estão acostumadas, né? Aquela planta que a pessoa recebe, por exemplo, que as pessoas estão acostumadas no dia a dia, né? E o BIM já é uma modelagem, né? Sim, exatamente. Então, quando você fala de BIM, você está pressupondo modelagem tridimensional e paramétrica, né? Então, a gente tem que ter sempre essas 3 letrinhas aí. Então, a gente vai ter parametria, a gente vai ter interoperabilidade e a gente vai ter colaboração, tá? Só que isso daí é uma coisa bem técnica, tal, mas que ao longo do processo de trabalho aqui com a Amy Fernandes, a gente está trabalhando essas 3 letrinhas, tá? A gente, todo dia, no nosso dia a dia do trabalho, a gente tá usando, tá? Então, a gente pode falar também, Marlon, quando você cria uma edificação, por exemplo, você foi lá, comprou um terreno, né, pensou num projeto, que é a Amy Figueiras, esse projeto vai ser construído, demora lá, sei lá, uns 3 anos de maturação, até você comprar o terreno, fazer estudo de viabilidade, tarará, vender, construir, e aí o pessoal vai começar a usar. O seu cliente vai entrar no prédio, vai começar a usar, é um edifício residencial, vai começar a usar, tal. Esse prédio, ele vai durar 70, 100 anos, né? E depois, ou ele vai ser... a gente não sabe, porque a gente não vai estar aqui, né? Pelo menos eu não vou estar, né? Não sei, vocês. Mas, enfim, né? Chama ciclo de vida da edificação. Então, todas as edificações têm. Ou elas vão para o retrofit, ou elas são demolidas e vai fazer uma edificação nova com, obviamente, reciclagem de materiais, etc. Tá? Isso é muito comum nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Então, quando a gente fala do ciclo de vida, a gente está falando que o BIM ele vai percolar todo esse ciclo de vida da edificação. Tá? Ele também... Então, por isso, algumas pessoas falam que ele é um banco de dados, né? E vai acumular toda essa informação ao longo do processo. Então, lá na frente, o síndico do prédio vai querer usar um modelo para gerenciar as bombas, para gerenciar alguma coisa. Ele vai poder usar um software específico e adaptar esse modelo para isso. É um benefício para o uso do prédio, né? Na vida Sim, útil. fica para o uso do prédio também. Não é só para a fase de projeto ou para a fase de planejamento, de orçamentação, mas fica para o uso do prédio. Perfeito. Tá? Então, quem usa essa informação, né? Todos esses players que a gente está falando. Então, nós que estamos na primeira equipe, né? Que é a equipe de concepção de projeto, né? De gestão, depois o pessoal de planejamento, depois o pessoal de obra pode usar, e depois o pessoal que vai efetivamente, os condôminos, ou quem vai fazer a gestão do prédio, né? Sim. Aí, Emília, assim, para explicar para o pessoal, qual o benefício disso no projeto, assim? Porque existe, agora, assim, na nossa visão, a gente até explicando, dando um pouco de contexto, a gente está indo para o primeiro empreendimento utilizando a metodologia BIM, né? Então, a gente se provocou a utilizar o BIM, porque o BIM, a gente sabe dos benefícios também. Então, a gente se provocou em fazer isso para gerar o benefício do prédio. Então, acho que é legal até você falar assim, nesse momento de projeto, quais são os benefícios de estar utilizando a metodologia do BIM para o prédio, né? Para a construção, para o planejamento, né? Para todo esse processo. Sim, então, quando a gente começou o trabalho e quando a gente começa qualquer trabalho com BIM, no plano de execução BIM, que a gente chama de PEB, é muito importante a gente definir
para que a construtora quer usar aquele modelo. Perfeito. Porque isso é fundamental. E isso é que vai dar essa característica para o usuário final, né? Então, nesse projeto da M. Fernandes AM Figueiras, a gente está usando basicamente para fazer 3 coisas. A primeira coisa é coordenar e compatibilizar os projetos, ou seja, a gente vai usar muito a visualização dos modelos. E aí vou fazer um outro paralelo, né? Então, para os arquitetos e engenheiros que estão nos ouvindo também, eles vão lembrar, né, e vocês também, daquelas mesas cheias de projeto, um monte de gente em volta, e todo mundo olhando para aquelas plantas, às vezes impressa, às vezes branca. Na minha época era cobileográfica, que era bem pior, né, que dava até aflição de passar a mão e tal. Mas, enfim, era uma coisa totalmente... a informação estava só naquele papel, né? Quando você passa a ter um modelo tridimensional de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, você consegue visualizar isso numa tela de grande dimensão, 1, 2, 3 telas ou quaisquer veículos que você tem, né, para visualizar. Isso é um grande benefício para nós que estamos na equipe inicial e para o usuário final. Por quê? Porque a gente vai ter uma condição de visualizar uma obra tridimensionalmente e antecipar qualquer tipo de problema que ela tenha, tá? Então, para vocês, por exemplo, vocês vão ter o benefício, né, de ter muito menos retrabalho durante a fase de obra, porque essa parte da visualização é muito importante, tá? Então, esse é um dos usos do BIM que a gente vai fazer aqui. Outro uso é a extração de quantitativos, que vocês vão querer fazer. Então, o que a M. Fernandes fez? Eles pegaram alguns insumos, como eles estão acostumados a orçar os prédios deles, e a gente pegou essa nomenclatura dos insumos e a gente está passando essa informação para dentro dos modelos. Então, a gente vai conseguir, através dos quantitativos que a gente extrai desse modelo, até fazer um comparativo num primeiro momento, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo, e ver se está ferindo ali um trabalho mais manual com o trabalho extraindo do BIM, para vocês poderem ir ganhando confiança e, à medida que vocês forem implementando em outras obras, vocês também vão poder aumentar até essa quantidade de insumos e informação que vocês estão extraindo. Então, tudo isso é fundamental para uma boa construção, para um bom produto final, né? Então, às vezes, muitas decisões de projeto que eram tomadas em cima da mesa não eram as melhores. E você só ia descobrir que era melhor quando você estivesse lá no final da obra. E agora você tem um instrumental enorme, né? Então, é mais ou menos que nem um médico, assim, né? O médico, ele, lá na década de 40, 50, sei lá, não tinha ultrassom, não tinha nada, né? Uhum. Ele tinha que usar os instrumentos que ele tinha para um bebê, por exemplo, que ia nascer. Hoje, desculpa. Isso. Hoje, com instrumental, né, com ferramental de ultrassom e todos os exames que você tem à sua disposição, você tem condições de prever uma série de coisas que podem ocorrer, né, doenças, inclusive, que são operadas intraútero. Então, traçando um paralelo, é mais ou menos isso. A gente consegue prever, tem uma previsibilidade muito maior, né, da obra e do resultado final dela. Muito legal. E assim, tá muito claro os benefícios e quais são os desafios da implementação do BIM. Vamos falar da parte desafiadora, por que são tão poucos empreendimentos hoje no Brasil utilizam o BIM? Assim, qual a dificuldade de fazer o BIM? Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem que entender que o BIM é uma realidade sem volta. Perfeito. Né? Então, não é ficção científica, a gente já está trabalhando, mas eu trabalho na minha empresa já isso há 15 anos, né? Então, veio para ficar, mas os desafios são grandes, né? E a gente entende que o mercado tem que avançar. Então, vocês já têm aí um desafio grande pela frente que vocês estão enfrentando, né? Não é qualquer empresa que enfrenta, né? Então, isso a empresa precisa querer. E quem precisa querer? A alta gerência. A alta gestão da empresa tem que querer e falar, não, vamos colocar isso porque esse trabalho, esse novo processo de trabalho vai ajudar a gente, tá?
Então, assim, a primeira coisa é software, né? Que a gente tem... o BIM não é software, mas ele é baseado em software. Não dá para fazer BIM no banco do bar ali e falar... Ah, Marlon, vamos ali jantar? Aí você pergunta, Miriam, desenha aqui para mim um croquis da minha sala. Né? Eu pego um papel e desenho um guardanapo. Não dá para fazer BIM assim, né? Então, a gente depende da tecnologia. A tecnologia não é ainda acessível a todos... do Brasil, arquitetos, engenheiros e por aí vai, né? Há esforços, né, das entidades, CAL, CREA, etc., de fazer parcerias com fornecedores de software, mas ainda tem um custo alto, né? Então, a gente precisaria melhorar isso e tem melhorado um pouco com a questão de assinatura, ficado um pouquinho, mas não é ainda uma coisa super acessível. É uma barreira aí, né? É uma barreira. Aí, além disso, você tem um parque informático. Então, você tem... quando a gente... antes da pandemia, né? Dentro do escritório, rede, todo isso que a gente precisa de infraestrutura, tem custo também, né? Aí, com a pandemia, vieram todos os sistemas de nuvem, né? Então, sistemas mais aperfeiçoados de nuvem, tem escritórios fazendo super sistemas, tal. Então, você precisa ter segurança, você precisa continuar fazendo seus backups, tal. Você precisa controlar todo esse sistema. Então, isso também é uma novidade que a gente está aprendendo aí a fazer gestão, né? Outra coisa é a capacitação das pessoas, né? Então, ninguém nasceu sabendo. Algumas pessoas aprenderam, já começaram a aprender isso na faculdade, outras não aprenderam, né? Eu estudei na faculdade e me formei em 1988, né? Vocês aqui acho que não tinham nem nascido. Então, a gente tem que se reciclar, tem que estudar, tem que correr atrás, né? E muitas vezes, para alguns profissionais, isso não é uma coisa tão simples, tão acessível. Então, a gente, como líder de empresa, a gente precisa se preocupar com isso e correr atrás, né, também. Então, isso é um dos entraves também para as empresas, né? Outra coisa é a cultura organizacional, né? As empresas, elas precisam querer, né? Isso é top-down, né? Não adianta funcionário que está lá embaixo, acha super legal o BRIM, quer implementar, mas ele tem um chefe que é um pouco mais convencional, tradicional, tal, e ele não vê vantagem nisso, né? Então, a gente não... É a mesma coisa que o Uber. Não dá para você sair aqui na rua e levantar a mão e achar que um Uber vai parar para você. Ele não vai parar, né? Porque... o sistema de chamar Uber é um sistema digital. Perfeito. Né? Então, é a mesma coisa, né? Chamar um táxi é igual fazer projeto no papel, né? Então, é mais ou menos esse paralelo, tá? Outra coisa é essa dinâmica do fluxo de trabalho, né? Então, a equipe da M. Fernandes, ela já entrou em contato agora com essa dinâmica. Então, todo o foco, né, no começo, no início dos nossos trabalhos, de entender muito, trazer muita informação para o trabalho nesse primeiro momento. Então, desde o memorial descritivo que você vai entregar para o seu cliente, tudo organizadinho, desde do que a gente vai usar na obra, né, dos materiais brutos, que tipo de bloco, que tipo de concreto, que tipo de piso, contrapiso, janela, etc., tá? Porta. Então, tudo isso é uma informação que começa a vir numa fase mais inicial, né, do processo de projeto. Tá? E aí, tem alguns motivos que, infelizmente, algumas empresas tentam investir em BIM e elas fracassam. Né? A gente viu algumas ao longo do tempo aí, e depois elas voltam para trás. Né? Então, ela não tem muito foco no objetivo. Elas querem... O BIM, ele tem gente... A literatura americana fala que tem 25 usos. Tem uma literatura australiana que fala 201 usos. Né? Então, assim, uso, no projeto, a gente está fazendo aqui 2 ou 3 usos, mas ele tem mais de 20 usos para a gente fazer. Então, se você quiser abraçar o mundo com as pernas, você está com um probleminha. É uma maratona, né? Assim, para a gente é muito claro, assim, nós da M. Fernandes, tá muito claro que a gente está fazendo o primeiro empreendimento, do próximo a gente vai avançar um pouco mais. É uma trajetória, assim, né? Muito claro que a gente também vai se acostumando, os projetistas envolvidos também, né? Tipo, e o ganho vai vindo cada vez maior, assim, né? É uma cultura da empresa também, né? Assim, pra gente é muito claro isso, que não adianta achar que no primeiro empreendimento você já vai ter todo o benefício possível, porque é uma metodologia que tem um ganho muito grande, né? Então, para explorar todo esse ganho possível, é uma trajetória, né? A gente tá meio claro isso.
Não, é exatamente isso. E assim, a gente fala baby steps, a gente fala assim, o americano fala, você primeiro nasce, aí você engatinha, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr, depois você treina, aí você corre meia maratona, depois você corre a maratona inteira. Você não nasce e vai correr maratona. Com certeza. Só que, infelizmente, tem algumas empresas que querem fazer isso. E aí vem o fracasso, né? E aí fala, o BIM não presta. Não é isso, né? Então, tem que olhar para dentro, tem que olhar para a cultura da empresa, tem que entender essa jornada. Isso é uma jornada que você acabou de falar. Sim. Né? Uma jornada. Tem algumas empresas também que acham que o BIM é o último trem para Paris, assim. Então, ele é a panaceia para todos os problemas da empresa. Não, ele não é o fim, né? Ele é um meio que vai te trazer esses objetivos, de você atender melhor as expectativas do seu cliente, de atender melhor o seu cliente. Então, você já está vendo aí coisas de metaverso, né? Que está aparecendo até na novela, etc, né? Então, muita gente está fazendo isso não só nos plantões de venda, como está fazendo nos QR Codes, no jornal, né? Então, as coisas que a gente está vendo evoluir, né? De, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás. E o plano estratégico, né? Então, quando você vai mudar alguma coisa dentro da sua empresa, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um plano, né? E esse plano é um plano de negócios, é um modelo de negócio e o plano de negócio, né? Isso está envolvendo custo, está envolvendo planejamento, está envolvendo um monte de coisa. Aí a gente tem mais duas coisinhas. Uma são os fabricantes de produto, né? Que eles também têm que fazer biblioteca para ajudar os arquitetos, engenheiros, pessoal de obra, tá? E os prestadores nossos de serviço em obra, né? Então, eles vão começar a entender como é que funciona isso, vão começar a trabalhar mais com tablet, trabalhar mais com digital. Então, toda essa interação, acho que são os entraves aí que a gente precisa melhorar. Tá. E o seu papel, Miriam, eu acho que é até legal você explicar para os profissionais envolvidos que estão assistindo, né? Qual que é o seu papel na empresa? Assim, eu sei que você tem várias atividades e tal, mas o seu papel, né, pensando na situação da M. Fernandes, assim, qual que é o seu papel em ajudar essa empresa a implementar a metodologia BIM? Sim, claro. Não, então, a gente está aqui na M. Fernandes. O papel da nossa empresa, da Dor Associados, é ajudar a implementação dessa primeira etapa do processo BIM, que ele começa com 3D e um pouquinho de 4D nesse projeto. Tá. 3D é um modelo tridimensional e, na verdade, é 5D, né? O 5D é um pouco da orçamentação, mas bem pouco ainda, né? Então, o nosso papel é organizar todo esse processo de trabalho. Como é que a gente organiza isso? Fazendo o plano de execução BIM. Tá. Então, a gente fez o plano de execução BIM, a gente vai acompanhando, a gente recebe os modelos que estão vindo da arquitetura, da estrutura, hidráulica, elétrica. A gente vê a qualidade desses modelos, que aí agora fazendo outro paralelo com o papel, para ficar fácil. Então, quando a gente recebia papel, né, a minha empresa é especializada em fazer coordenação e compatibilização de projetos. Tá. A gente faz isso há 30 anos. Então, quando a gente recebia o papel, a gente olhava para ver se tinha desenho lá, se tinha projeto lá. Agora, eu recebo um arquivo de um modelo, o que eu faço? Eu tenho que olhar para ver se tem modelo lá. E eu tenho que olhar e ver se o modelo que está lá, ele está de acordo com as regras que a gente colocou no plano de execução BIM. Então, é isso que a gente faz com a M. Fernandes, né? Então, a gente elaborou o plano de execução BIM, a gente está ajudando a colocar para dentro do plano toda essa parte de quantificação e insumos de construção que vocês têm. A gente vai ajudar na compatibilização dos projetos e na qualidade dos modelos também, tá? Então, nosso papel aqui, nesse escopo, é esse, tá? Eu acho que já é um grande avanço, né? Que o que está acontecendo aqui, está acontecendo na empresa. Vocês já vão conseguir colher bons frutos e aí, daí para frente, é só evoluir. Muito legal. Eu acho que é legal até a gente falar assim, quando que o BIM foi desenvolvido, né? E como que tá no mundo, assim. É muito legal. A gente tá na nossa realidade do Brasil, né? Que é bem diferente. Tem alguns países que estão muito mais avançados, né? Eu acho que até por curiosidade seria muito bom você explicar um pouquinho, assim, como que funciona isso em outros países, né? Sim, claro. Então, o BIM, ele começou, na verdade... na década de 70, assim, lá nos Estados Unidos, né? Mas, claro, dentro da universidade, né? Algumas universidades que eu tive, inclusive, Georgia Tech, etc.
E foi evoluindo tal. E em termos de software, um dos primeiros softwares BIM é de 1987, tá? E tem muita gente que já trabalha com esse software ou com outros softwares que já tinham essas relações de parametria. Mas aqui no mundo em geral e no Brasil, a gente pode falar de 20 anos atrás, tá? Então, no começo do nosso século, 21, tá? A gente tem trabalhos lá, papers, tal, de dentro da universidade nos Estados Unidos, de 95, 97 e tal. Mas você vê que começo do século mesmo, 21, é o nosso... É a nossa data marco aí. E como é que está no mundo isso, né, Marlon? Então, a gente observa que, obviamente, Estados Unidos, né, onde tem pai de um dos grandes softwares aí que a gente utiliza no mercado. A gente tem os países nórdicos na Europa, né? Então, a gente tem Suécia, Dinamarca, Noruega. Eles estão bem adiantados. Eu, inclusive, tinha muitos colegas de lá, lá em Stanford. Eles iam da Europa para lá para ter aula. E na Ásia, né? Então, a gente tem Singapura, toda a parte da Ásia, né? China, Japão, tal. Eles estão bem evoluídos no BIM, tá? O BIM demanda disciplina, né? Demanda muita disciplina. Então, quanto mais a cultura e a sociedade for disciplinada, fica mais fácil você introduzir os conceitos top-down, né? Então, da onde que vem esses conceitos nesses países? Vem do governo, né? Então, o governo se organizou, ele fez BIM mandates, ele fez regramentos, né, para os projetos, ele começou a obrigar as edificações públicas a utilizarem projeto em BIM, e aí isso foi se espalhando para o mercado, tá? Aqui no Brasil, a gente não pode dizer que é diferente. Até trouxe uma colinha aqui porque eu não consigo decorar todos os números. Eu participo da norma BIM desde 2009. Começou em 2009 a primeira norma BIM, que é a 12.006. É uma norma que é uma tradução da ISO, que é uma norma estrangeira, né? Ela já teve revisão agora em 2018. E ela é a principal norma de BIM, onde você tem o sistema de classificação de objetos. Então, nessa norma, você vai ter 7 partes que tem várias tabelas de classificação de objetos, tá? Aqui, na M. Fernandes, a gente não está trabalhando com essa classificação, a gente está trabalhando com o código interno de vocês. Então, a gente pegou a estrutura analítica de projeto de vocês e colocou para dentro do nosso modelo, tá? Então, isso é uma das perguntas que a gente faz quando a consultora vai começar. A gente vai usar qual sistema de classificação? Então, eu tenho clientes que usam a norma brasileira, tem clientes que usam interno e tem clientes que usam a Omniclass, que é uma classificação internacional, tá? Mas importante é saber o que você vai colocar. Isso é o mais importante, né? Aí você tem outras normas brasileiras, tá? Sistema de bibliotecas, você tem organização da informação, que é uma norma super importante que foi publicada esse ano, tá? Ela é uma norma ISO também, foi tradução de uma norma estrangeira, ela é a 19.650. Essa norma é extremamente importante porque ela organiza todo esse processo de informação dos trabalhos da construção. Então, hoje as pessoas não entendem muito o que é isso, porque é uma linguagem um pouco hermética e tal. Mas quando você começar a se apropriar disso, você vai entender que você tem requisitos da sua organização, que é a sua empresa. Esses requisitos você passa para um fornecedor, você passa para um cara que está executando sua obra, você passa para projetista, e tem formas de você passar essa organização, tá? Para se conversar, né? Isso. Eu acho que aí que tá o ponto, né? Todo mundo tem que se alinhar para fazer sentido na hora de... Isso, essa norma é bem isso. É um alinhamento de como você quer trocar essas informações. Um padrão para Isso. Tá? Então, essa norma é uma das normas mais importantes que tem aí. E aí, falando de governo, né? O nosso governo também não está parado, né? Desde 2018, no governo do Temer, a gente teve primeiro decreto BIM, onde foi desenhada uma estratégia BIM-BR, foram chamados profissionais do mercado, foram chamados profissionais da academia, profissionais do governo, pessoas de extrema competência, tá? E estabeleceram uma linha estratégia BIM-BR. Essa estratégia tem um roadmap lá, que vai até acho que 2030, não sei, não me lembro.
Mas esse governo deu prosseguimento, tá? Então, é o decreto 10.306, que foi reassinado em 2020, deu prosseguimento, inclusive no dia 1 de 2021, toda a edificação pública brasileira que vai passar por processo de projeto, ou seja, se ela vai ser nova ou vai ter reforma, tem que ser em BIM, né? Então, já tem regramentos, tem alguns governos, por exemplo, de Santa Catarina, Paraná, já estão bem adiantados. Nisso, a gente tem o COSUD, que é uma cooperativa dos estados do Sul, Nossa, onde também tem uma iniciativa BIM. Então, o pessoal, os nossos deputados estaduais estão trabalhando com isso. O nosso ex-governador estava bem ligado nesse COSUD. Então, a gente espera que a gente tenha um prosseguimento nisso daí, tá? Isso é muito importante para o país. A tendência é que, em algum momento, a maior parte dos projetos sejam feitos pela metodologia BIM. Essa é uma tendência que você vê nos outros países? Qual que é a sua visão? Sim, é uma tendência que a gente vê nos outros países. Apesar que alguns países de cultura latina na Europa, a gente observa... Tem uma resistência... ou inexistência ou mais lento. A gente faz trabalho, por exemplo, eu faço alguns trabalhos com Portugal. Então, lá eles já estão bem adiantados, né? E tem a nossa cultura e estão bem adiantados, principalmente na organização da informação. Isso é muito, muito importante. Com projetos complexos e com projetos em BIM bem aprofundados. Nossa, que legal. Tá? E assim, Miriam, que dica que você dá para um profissional, assim, o pessoal que está começando, o pessoal que está na faculdade ou que já está com tempo formado? Que dicas você poderia dar para essa pessoa, assim, como que ela consegue aprender ou tentar trabalhar com isso? Até profissionais liberais, né? Tem muitos arquitetos que eu acho que tem até a vontade, mas porque precisa do investimento, demanda de todo um tempo, igual você falou. Que dica você daria para essas pessoas? Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma pequena palhinha aí. Na ASBEA, a gente tem o primeiro guia da ASBEA BIM, que inclusive a gente levantou o primeiro guia em língua portuguesa. Nossa, de BIM. Legal. Como implementar BIM no escritório de projetos, né? Então, desde o escritório pequeno de uma pessoa, né, até os escritórios maiores, podem se apropriar disso. Então, lá a gente fala de uma série de coisas que a gente falou aqui. Mas o mais importante, assim, é a pessoa querer. Tá. A empresa, a M. Fernandes, quis. E ela está fazendo. A empresa Adore Associados quis e está fazendo há 15 anos. A pessoa não pode achar que é uma moda, que ela foi lá num coquetel, num jantar, e um amigo, concorrente falou, também vou querer fazer esse negócio. Né? Não é assim, né? Porque é uma coisa que demanda capacitação e tudo isso que a gente já falou aqui. Né? Só que, assim, existem hoje os arquitetos no Brasil, que são... aproximadamente aí 250 mil arquitetos, né? Então, a gente tem muita gente trabalhando. Eles realmente têm uma sede de entender como é que funciona isso, tá? Eles têm procurado várias alternativas. Tem algumas alternativas de softwares que não são de empresas, que são livres. Eu não tenho conhecimento sobre esses softwares, não posso falar, tá? A única coisa que eu posso falar você é um arquiteto ou um engenheiro e você quer começar a fazer o BIM, então comece a fazer de forma correta, né? Primeiro você faz um planejamento no seu escritório. Eu vou comprar essa mesa, eu vou comprar essa cadeira e vou comprar esse computador, né? Quanto vai custar isso aqui? Vai custar R$6.000. Tá bom. Quanto que eu vou precisar ganhar para pagar esses 6 mil? Ou seja, qualquer empresa... Com certeza. Tem até uma carrocinha de cachorro-quente tem que fazer isso. É um planejamento. É um planejamento. Você tem empresa, você sabe, eu tenho empresa, eu sei. Né? Então, assim, não ter medo de fazer um planejamento. Tem que fazer. Né? Esse planejamento está envolvendo custo, tudo isso, capacitação, tal. Buscar essa capacitação, né? Sempre buscar cursos de boas referências, né? Que vai te dar um caminho bom, que vai te dar boas indicações. Tem muita gente que vai buscar curso e, às vezes, tem uma expectativa de que o curso vai dar software. Você não precisa fazer nem curso de software, porque na internet você consegue aprender muita coisa hoje, né? Você não precisa nem pagar curso para fazer isso. Você com um pouco de boa vontade. Agora, de processo é diferente, né? Então, quando vai fazer um curso, não fica pensando só no software, né? Quer fazer um curso de software, faz o curso de software, mas o curso de processo é muito importante.
Então, essa capacitação, entender... Foi por isso que eu fui para a Carnegie Mellon em 2008. Eu não fui lá ter curso de software. Eu fui lá ter curso de processo, né? Então, entender como é que eles faziam BIM e como é que eles pensavam o BIM, né? Era um curso para americano, um curso de verão. Fui convidada por um professor lá e resolvi, né? Então, isso aí é uma coisa para a gente entender, correr atrás, né? Outra coisa é botar a mão na massa, né? Então, eu vejo, infelizmente, alguns... Isso nem na parte de arquitetura, tá? Mas outros colegas de especialidades, que eu prefiro nem citar quais, muito menos nomes, né? Mas o cara fala, eu faço BIM. Aí, quando você vai ver, ele faz o fake BIM, né? Ele quer fazer as fases mais iniciais do projeto, do preliminar, para executivo, e depois, só no final do executivo, ele quer entregar o modelo. Isso não serve para nós, não serve para M. Fernandes, não serve para Dor Associados. Por quê? Porque a gente usa o modelo é feito para usar. Ele não é feito para botar na parede, para mostrar para o amigo. Falar que fez. Aí você vai no coquetel, aí você mostra o modelo pro seu amigo. Olha que legal que eu estou fazendo, tal. Não é assim. É feito para usar desde o dia 1, né? E essa é outra coisa, assim, de querer encaixar um sistema, né? Um processo novo de trabalho no processo que você tinha, que nem eu falei, chamar o Uber com a mão. Sim. Não dá certo. Então, tem que colocar na sua cabeça que é um novo processo de trabalho. E eu percebo, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com várias equipes, não aqui, mas quando a gente está trabalhando com equipes em mais diversos pontos do país, às vezes, e por incrível que pareça, às vezes, em lugares que você nem espera, essas equipes estão super adiantadas no BIM, né? Fora aqui dos eixos nossos, né? São Paulo, Rio e etc. Eles entendem que isso é uma mudança de processo e que isso agiliza o processo de trabalho deles, né? Porque o BIM agiliza o processo de trabalho não só da arquitetura, da estrutura, de todas as especialidades, como vai agilizar da obra e como vai trazer todos esses benefícios que a gente falou, né? Mas ele só vai conseguir ter esse benefício quando ele entender que isso é uma mudança de processo, né? Que não dá para chamar o Uber com a mão. Adaptar, né, o processo que ele já tem. Exatamente. Então, não dá para adaptar. Então, só para dar um exemplo, não sei se estou falando demais. Não, que isso. Mas rico, essa informação. Você não tem noção como um profissional que está começando a ouvir isso daí, né? Profissionais, os arquitetos, que estão engenheiros, o que você está explicando, isso aí com certeza vai ser uma dica valiosa. Então, só para dar um exemplo, assim, essa questão de divisão, né, do nosso processo de trabalho, que inclusive está em norma brasileira, estudo de viabilidade, estudo preliminar, pré-executivo, executivo, liberado para obra, tarará. A gente procura até dar uma quebrada nisso durante o processo BIM, porque lá em 2010 eu fiz uma obra no Rio de Janeiro, residencial, onde a gente tinha ciclos de modelo. Esse ciclo de modelagem era um ciclo de uma semana, 7 dias. Então, dia 1 era arquitetura, dia 3 estrutura, hidráulica, elétrica e assim por diante. E é assim que a gente trabalhou em Portugal. Eu fiz um projeto de um executivo inteiro da arquitetura de novembro do ano passado até março desse ano, inteirinho, e não tem uma parte que não é em BIM. Não tem um parafuso lá que não é em BIM, tá? Então, era tudo por ciclo também, tá? Então, a gente não está falando... mas eu tenho que terminar essa etapa para começar outra etapa, porque... Então, no BIM, a gente antecipa uma série de informações já para a etapa bem inicial. Então, aí a pessoa pode pensar com a cabeça de 2D. Mas para que eu preciso definir que tipo de piso que eu vou usar no banheiro, que tipo de impermeabilização, se isso eu só faço no executivo? Para que você está falando isso agora? Não, tem que falar. Né? Então, isso é mudança de processo. Sim. Total. Outra coisa que a gente falou da colaboração, né? Então, como é que era antes? Por exemplo, o arquiteto fazia o projeto, aí imagina que é um monte de baias, de silos, assim. Tá. Aí ele jogava para a estrutura, que fazia o projeto, que jogava para a hidráulica, para a elétrica, para ar-condicionado e assim por diante. Hoje, a gente tem equipes trabalhando simultaneamente. Aqui na M. Fernandes, num primeiro momento, a gente tem um pouco de predecessor e depois a gente botou tudo simultâneo, tá? Então, isso agiliza o processo de trabalho sem tirar a qualidade dele. Mas, para isso, a gente tem que ter
a metodologia. A gente tem que implantar direitinho. Todo mundo tem que estar disposto, né? Porque é desafio. Exatamente. Não adianta um cara falar assim, não, mas só vou me entregar meu... Imagina o cara falar, só vou entregar meu modelo lá no final. Ops, aí não vai dar certo. Com certeza. Né? Não, isso até, falando um pouco do lado das incorporadoras, eu acho que é muito claro os benefícios do BIM, assim, a maior parte das incorporadoras talvez está claro, assim, que tem um benefício na obra, depois de tudo feito, de orçamento, mas até os projetistas, né, eu acho que é muito o que você falou, assim, por isso que a gente até está com a sua ajuda aqui para conseguir fazer esse projeto, porque você vê muitos projetistas que falam que faz, aí não fica muito claro o que é, como é o trabalho dele. Então, a gente está disposto a fazer, dá muito trabalho, mas a gente vê que é uma mudança de mindset da empresa também, assim, sabe? É uma mudança de patamar na construção. Então, por que não se forçar? Até porque vai ser uma tendência. Isso pra gente é muito claro, que a gente está fazendo o primeiro empreendimento, vai ser um momento, espero também, que a gente tenha que dar entrada na prefeitura já mais avançada no BIM, na metodologia BIM, né? Então, por isso que a gente está se provocando a fazer isso, né? Mas é muito interessante quando faz tempo já que estão falando sobre BIM, né? Muito tempo. A gente senta com os projetistas, não, porque o BIM... E a gente falou, agora tá na hora de fazer, sabe assim? Vamos se provocar, vamos fazer. Até o Paulo Lisboa, arquiteto, a gente falou, Paulo, vamos fazer, o que você acha? Tanto que foi ele que te indicou. Então, por isso que a gente se forçou a correr atrás e fazer isso, assim. Então, espero que, com certeza, vai ser o primeiro pra gente começar cada vez mais a utilizar e com certeza vai ter benefício. Não, e o mais importante é que é o primeiro, que vocês já estão entrando com o pé direito, né? Estão fazendo direitinho, estão fazendo passo a passo, né? A equipe está envolvida. Às vezes a gente vê uma construtora, uma incorporadora que quer fazer, mas aquela tarefa do dia a dia ali e tal, não dá para a equipe se envolver, né? E a gente vê a equipe aqui envolvida, isso é extremamente importante. Não, muito legal. Miriam, gostaria de te agradecer, foi um bate-papo muito legal. Pessoal, espero que tenham gostado. É super complexo, eu acho que vai ficar claro para vocês, vai conseguir entender, seria uma introdução, assim, o que eu poderia dizer seria uma introdução sobre o tema. A ideia do nosso bate-papo é esse, a gente vai falar com todos os envolvidos no projeto do AM Figueiras e explicar os bastidores, né, como que a gente está fazendo esse projeto, que a gente está tão preocupado com cada detalhe, um projeto bem interessante. Então, eu gostaria de te agradecer, foi incrível, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente. Tenho certeza que isso aqui pode ajudar alguns profissionais que querem trabalhar com isso, até pessoas curiosas, querem entender o que é metodologia BIM, o empreendimento que eu tô olhando, tô interessado, está sendo feito nisso, e qual o benefício disso, né? Então, muito obrigado pelo esse bate-papo aí, foi um grande prazer. Obrigada a você, Marlon. Espero que a gente possa ter contribuído. Aí é um assunto um pouco árduo, né? Hermético e tal. Então, para falar assim, num bate-papo rápido, né? De 45 minutos. Então, a gente está à disposição aí. Depois, se aparecerem dúvidas aí, né? O pessoal no YouTube, etc. Com certeza. Aí a gente vai esclarecendo, né? Com certeza. Muito obrigado, viu? Um grande prazer. Imagina, obrigada eu. Tchau. Tchau.